Graça e paz, meus queridos, amados amigos e irmãos. Boa noite para você, para toda a sua família. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso canal Vem Ler Comigo. Espera aí que eu esqueci de uma coisa aqui. Bem-vindo ao canal Vem Ler Comigo, um canal de leitura bíblica diária, onde você é o meu convidado especial para fazer parte desse projeto maravilhoso que é ler a Bíblia. Todos os dias, a partir das 20 horas, eu e você juntinhos aqui, partilhando desses momentos únicos de leitura bíblica diária, conhecendo um pouquinho mais da Palavra de Deus, conhecendo um pouco mais daquilo que Deus tem preparado para nossas vidas. Eu gosto muito de enfatizar que todas as coisas que nós compramos em nossas vidas, na nossa vida secular, elas vêm acompanhadas de um manual de instruções. Seja um celular, seja uma batedeira, seja um eletrodoméstico, seja um carro, né? Sempre tem lá o seu manual de utilização, manual para você tirar suas dúvidas, para conhecer os defeitos que podem apresentar e tudo mais. E nós lemos aquilo com tanto afinco, para conhecer, para saber como utilizar. Mas nos esquecemos de ler o nosso próprio manual, que é a Bíblia Sagrada, e conhecer também os problemas que podemos ter, conhecer os defeitos que podemos ter e a solução de como resolver todos eles. Por isso, esse projeto é muito importante para você, é muito importante para mim, porque através dessa leitura bíblica diária, nós vamos nos conhecendo melhor. Por isso, o meu desafio aqui para você, vem ler comigo. Vamos aprender juntos. Não quero aprender sozinho. É por isso que faço em formato de live e deixo os vídeos gravados todos aqui no canal. Tanto aqui no canal do Facebook, na minha página no Facebook, como também lá no YouTube, no canal Vem Ler Comigo. Tá bom? Então, pega lá a sua Bíblia. Corre pegar sua Bíblia. Se você quiser, você pode acompanhar pela tela do celular. Ou se quiser, pode acessar o site ou utilizar a Bíblia que você tiver aí na sua mão e tudo mais. Certo? Mas vamos de Bíblia. Aqui está então a nossa Bíblia. Hoje nós vamos ler capítulos 31, 32 e 33 do livro de Números. Ontem nós fizemos a leitura dos capítulos 28, 29 e 30. E amanhã nós finalizaremos o livro de Números, que são os últimos 3 capítulos, 34, 35 e 36. Mas hoje nós temos esses 3 capítulos para ler e vamos fazê-lo. Por isso, então, vamos de leitura? Vamos conhecer um pouquinho mais sobre nós e sobre Deus? Muito bem. Números capítulo 31. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Vinga os filhos de Israel dos midianitas. Depois recolhido serás ao teu povo. Falou, pois, Moisés ao povo, dizendo: Armem-se alguns de vós para a guerra e saiam contra os midianitas, para fazerem a vingança do Senhor nos midianitas. 1000 de cada tribo entre todas as tribos de Israel enviareis à guerra. Assim foram dados dos milhares de Israel 1000 de cada tribo, 12.000 armados para a peleja. E Moisés os mandou à guerra, de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, à guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão. E pelejaram contra os midianitas
como o Senhor ordenara a Moisés. E mataram todo varão. Mataram mais, além dos que já foram mortos, os reis dos midianitas, a Evi e a Requém, e a Zur e a Ur, e a Reba, 5 reis dos midianitas. Também a Balaão, filho de Beor, mataram a espada. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais e todo o seu gado e toda a sua fazenda. E queimaram a fogo todas as suas cidades com todas as suas habitações e todos os seus acampamentos. E tomaram todo o despojo e toda a presa de homens e de animais, e trouxeram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e à congregação dos filhos de Israel, os cativos, e a presa e o despojo, para o arraial, nas campinas de Moabe, que estão junto do Jordão, em Jericó. Porém, Moisés e Eleazar, o sacerdote, e todos os maiorais da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. E indignou-se Moisés grandemente contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães das centenas que vinham do serviço daquela guerra. E Moisés disse-lhes: Deixastes viver todas as mulheres? Eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de prevaricar contra o Senhor no negócio de Peor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Agora, pois, matai todo varão entre as crianças, e matai toda mulher que conheceu algum homem, deitando-se com ele. Porém, todas as crianças fêmeas que não conheceram algum homem, deitando-se com ele, para vós deixai viver. E vós alojai-vos 7 dias fora do arraial. Qualquer que tiver matado alguma pessoa, e qualquer que tiver tocado algum morto, ao 3º dia e ao 7º dia, vos purificareis, a vós e a vossos cativos. Também purificareis toda a veste, e toda obra de peles, e toda obra de pelos de cabras, e todo objeto de madeira. E disse Eleazar, o sacerdote, aos homens de guerra que partiram à peleja: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés. Contudo, o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho e o chumbo, toda coisa que pode suportar o fogo, fareis passar pelo fogo, para que fique limpa. Todavia, se espiará com a água da separação. Mas tudo que não pode suportar o fogo, o fareis passar pela água. Também lavareis as vossas vestes ao 7º dia, para que fiqueis limpos, e depois entrareis no arraial. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma a soma da presa dos prisioneiros, de homens e de animais, tu e Eleazar, o sacerdote, e os cabeças das casas dos pais da congregação, e divide a presa em 2 metades, entre os que, hábeis na peleja, saíram à guerra, e toda a congregação. Então, para o Senhor, tomarás o tributo dos homens de guerra que saíram a esta guerra, de cada 500 uma alma, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Da sua metade o tomareis, e o dareis ao sacerdote Eleazar, para a oferta alçada do Senhor. Mas da metade dos filhos de Israel, tomarás de cada 50, um tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas, de todos os animais, e os darás aos levitas,
que tem cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor. E fizeram Moisés e Eleazar, o sacerdote, como o Senhor ordenara a Moisés. Foi, pois, a presa, o restante do despojo que tomaram os homens de guerra, 675.000 ovelhas, e 72.000 bois, e 61.000 jumentos. E das mulheres que não conheceram homem algum deitando-se com ele, todas as almas foram 32.000. E a metade, a parte dos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. E das ovelhas foi o tributo para o Senhor 675. E foram os bois 36.000, e o seu tributo para o Senhor 72. E foram os jumentos 30.500, e o seu tributo para o Senhor 61. E houve de almas humanas 16.000, e o seu tributo para o Senhor 32 almas. E deu Moisés a Eleazar, o sacerdote, o tributo da oferta alçada do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E da metade dos filhos de Israel, que Moisés separara da dos homens que pelejaram, a metade para a congregação foi das ovelhas 337.500, e dos bois 36.000, e dos jumentos 30.500, e das almas humanas 16.000. Desta metade dos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de homens como de animais, e os deu aos levitas, que tinham cuidado da guarda do tabernáculo do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Então chegaram-se a Moisés os capitães que estavam sobre os milhares do exército, os tribunos e os centuriões, e disseram a Moisés: Teus servos tomaram a soma dos homens de guerra que estiveram sob nossa mão, e nenhum falta de nós, pelo que trouxemos uma oferta ao Senhor, cada um o que achou: vasos de ouro, cadeias, manilhas, anéis, arrecadas e colares, para fazer propiciação pela nossa alma perante o Senhor. Assim Moisés e Eleazar, o sacerdote, tomaram deles o ouro, sendo todos em vasos bem trabalhados. E foi todo o ouro da oferta alçada que ofereceram ao Senhor, 16.750 ciclos dos tribunos e dos centuriões, pois os homens de guerra, cada um tinha tomado presa para si. Tomaram, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, o ouro dos tribunos e dos centuriões, e o trouxeram à tenda da congregação, por lembrança para os filhos de Israel, perante o Senhor. Números, capítulo 32. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, e Dibom, e Jazer, e Ninra, e Esbom, e Eleale, e Sebã, e Nebo, e Beom, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. Disseram mais: Se achamos graça aos teus olhos, dê-se esta terra aos teus servos em possessão, e não nos faças passar o Jordão. Porém, Moisés disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: Irão vossos irmãos à peleja e ficareis vós aqui? Por que, pois, descorajais o coração dos filhos de Israel
para que não passem à terra que o Senhor lhes tem dado? Assim fizeram vossos pais quando os mandei de Cades Barneia a ver esta terra. Chegando eles até ao vale de Escol, e vendo esta terra, descorajaram o coração dos filhos de Israel, para que não viessem à terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e jurou, dizendo: de certo, os varões que subiram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, porquanto não perseveraram em seguir-me, exceto Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, e Josué, filho de Nun, porquanto perseveraram em seguir ao Senhor. Assim se acendeu a ira do Senhor contra Israel, e fê-los andar errantes, até que se consumiu toda aquela congregação, que fizera mal aos olhos do Senhor. E eis que vós, uma multidão de homens pecadores, vos levantastes em lugar de vossos pais, para ainda mais acrescentar o ardor da ira do Senhor contra Israel. Se vós vos virardes de segui-lo, também ele os deixará de novo no deserto, e destruireis a todo este povo. Então chegaram-se a ele e disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado, e cidade para as nossas crianças. Porém, nós nos armaremos, apressando-nos diante dos de Israel, até que os levemos ao seu lugar. E ficarão as nossas crianças nas cidades fortes, por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas, até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não herdaremos com eles da além do Jordão, nem mais adiante, porquanto nós já teremos a nossa herança daquém do Jordão ao oriente. Então Moisés lhes disse: se isto fizerdes assim, se vos armardes para a guerra perante o Senhor, e cada um de vós armado passar o Jordão perante o Senhor, até que haja lançado fora os seus inimigos de diante dele, e a terra esteja subjugada perante o Senhor, então voltareis depois, e ficareis desculpados perante o Senhor e perante Israel. E esta terra vos será por possessão perante o Senhor. E se não fizerdes assim, eis que pecastes contra o Senhor, porém sentireis o vosso pecado quando vos achar. Edificai vós cidades para as vossas crianças e currais para as vossas ovelhas, e fazei o que saiu da vossa boca. Então falaram os filhos de Gade e os filhos de Ruben a Moisés, dizendo: como ordena meu Senhor, assim farão teus servos. As nossas crianças, as nossas mulheres, a nossa fazenda e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas os teus servos passarão, cada um armado para pelejar para a guerra perante o Senhor, como tem dito meu Senhor. Então Moisés deu ordem acerca deles a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e aos cabeças das casas dos pais das tribos dos filhos de Israel. E disse-lhes Moisés: se os filhos de Gade e os filhos de Ruben passarem convosco o Jordão, armado cada um para a guerra perante o Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vós, em possessão lhes dareis a terra de Gileade. Porém, se não passarem armados convosco, então se porão por possuidores no meio de vós na terra de Canaã. E responderam os filhos de Gade e os filhos de Ruben, dizendo: o que o Senhor falou a teus servos, isso faremos. Nós passaremos armados perante o Senhor à terra de Canaã, e teremos a possessão de nossa herança daquém do Jordão. Assim deu-lhes Moisés
aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben, e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Seom, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bazã, a terra com as suas cidades nos seus termos, as cidades do seu entorno. E os filhos de Gade edificaram Adibon, e Atarote, e Aroer, e Atarote e Sofã, e Jazer, e Jogbeá, e Betenimra, e Bet-Arã, cidades fortes, e currais de ovelhas. E os filhos de Ruben edificaram a Resbom, e Eleale, e Quiriataim, e Nebo, e Baal-Meon, mudando-lhes o nome, e Sibma. E os nomes das cidades que edificaram chamaram por outros nomes. E os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram-se para Gileade e a tomaram, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam nela. Assim, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. E foi-se Jair, filho de Manassés, e tomou as suas aldeias, e chamou-lhes Avote-Jair. E foi-se Noba, e tomou a Quenate com as suas aldeias, e chamou-lhe Noba, segundo o seu nome. Números, capítulo 33. Meus queridos irmãos, desculpe, eu tive que atender um telefonema, mas continuemos a nossa leitura. Números, capítulo 33. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, pela mão de Moisés e Arão. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas segundo as suas saídas. Partiram, pois, de Ramessés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. No seguinte dia da Páscoa, saíram os filhos de Israel, por alta mão aos olhos de todos os egípcios, enterrando os egípcios, os que o Senhor tinha ferido entre eles, a todo primogênito. E havendo o Senhor executado seus juízos nos seus deuses. Partidos, pois, os filhos de Israel de Ramessés, acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está defronte de Baal-Zefon, e acamparam-se diante de Migdol.
E partiram de Pi-Airote e passaram pelo meio do mar ao deserto, e andaram caminho de 3 dias no deserto de Etã, e acamparam-se em Mara. E partiram de Mara e vieram a Elim, e em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. E partiram de Elim e acamparam-se junto ao Mar Vermelho. E partiram do Mar Vermelho e acamparam-se no deserto de Sim. E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica. E partiram de Dófica e acamparam-se em Alus. E partiram de Alus e acamparam-se em Refidim. Porém não havia ali água para que o povo bebesse. Partiram, pois, de Refidim e acamparam-se no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam-se em Quibrote-Hataavá. E partiram de Quibrote-Hataavá e acamparam-se em Hazerote. E partiram de Hazerote e acamparam-se em Ritma. E partiram de Ritma e acamparam-se em Rimon-Pérez. E partiram de Rimon-Pérez e acamparam-se em Libna. E partiram de Libna e acamparam-se em Rissa. E partiram de Rissa e acamparam-se em Queelata. E partiram de Queelata e acamparam-se no Monte Sefer. E partiram do Monte Sefer e acamparam-se em Arada. E partiram de Arada e acamparam-se em Maquelote. E partiram de Maquelote e acamparam-se em Taate. E partiram de Taate e acamparam-se em Tera. E partiram de Tera e acamparam-se em Mítica. E partiram de Mítica e acamparam-se em Asmona. E partiram de Asmona e acamparam-se em Moserote. E partiram de Moserote e acamparam-se em Bene-Jaacã. E partiram de Bene-Jaacã e acamparam-se em Or-Agigade. E partiram de Or-Agigade e acamparam-se em Jotbatá. E partiram de Jotbatá e acamparam-se em Abrona. E partiram de Abrona e acamparam-se em Ezion-Geber. E partiram de Ezion-Geber e acamparam-se no deserto de Zim, que é Cádiz. E partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, no fim da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu ao Monte Or, conforme o mandado do Senhor, e morreu ali no 5º mês do ano 40º da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia do mês. E era Arão da idade de 123 anos, quando morreu no Monte Or. E ouviu o cananeu, rei de Arad, que habitava o sul da terra de Canaã, que chegavam os filhos de Israel. E partiram de Or e acamparam-se em Zalmona. E partiram de Zalmona e acamparam-se em Punom. E partiram de Punom e acamparam-se em Obote. E partiram de Obote e acamparam-se nos outeirinhos de Abarim, no termo de Moabe. E partiram dos outeirinhos de Abarim e acamparam-se em Dibon-Gade. E partiram de Dibon-Gade e acamparam-se em Almon de Blataim. E partiram de Almon de Blataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. E partiram dos montes de Abarim e acamparam-se nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó. E acamparam-se junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas dos Moabitas. E falou o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes passado o Jordão para a terra de Canaã, lançareis fora todos os moradores da terra diante de vós, e destruireis
todas as suas figuras. Também destruireis todas as suas imagens de fundição e desfareis todos os seus altos, e tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porquanto vos tenho dado esta terra para possuí-la. E por sortes herdareis a terra segundo as vossas famílias. Aos muitos a herança multiplicareis, e aos poucos a herança diminuireis. Onde a sorte sair a alguém, ali a terá. Segundo as tribos de vossos pais, tomareis as heranças. Mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar deles vos serão por espinho nos vossos olhos e por aguilhões nas vossas costas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. E será que farei a vós como pensei fazer-lhes a eles. Bem, meus queridos irmãos, finalizamos então a nossa leitura bíblica diária de hoje. Capítulos 31, 32 e 33 do livro de Números da nossa Bíblia Sagrada. Amanhã nós continuaremos com a nossa última leitura do livro de Números e depois adentraremos a leitura do livro de Deuteronômio. E depois que finalizarmos, fecharemos então o cânon mosaico, o cânon bíblico, os 5 livros de Moisés. Vem ler comigo, vamos fazer esta divulgação da leitura bíblica diária e convide as pessoas para que possam ler também junto com você. Todos os dias, meia horinha, geralmente das 20 às 20h30, 20h40, hoje um pouquinho mais por causa dos capítulos serem um pouco mais longos, mas estamos com 34 minutos, então está tudo dentro do nosso previsto. Vem comigo, com certeza fará um grande diferencial na sua vida conhecer um pouco mais da Bíblia Sagrada. Hoje tivemos a grata companhia da irmã Jandira Aparecida Maestro. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela companhia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Ele prospere o seu lar, sua casa, sua família e os seus negócios. E a cada instante da sua vida, te dê sempre um pouquinho mais da tua graça e da tua misericórdia. Quanto a mim, eu espero você amanhã para mais um episódio aqui no canal Vem Ler Comigo.